A gente vai retomar, então, o assunto da aula passada, fazendo um resumo rapidamente das 3 leis e partir para os exercícios. Quando eu montei essa aula, o que eu pensei? A gente vai ter que... Qual que é o problema de estudar a lei de Newton? A infinidade de situações que vão aparecendo no decorrer da história, né? Então a gente começa com aqueles probleminhas mais básicos, de calcular uma força resultante, depois entra na questão dos blocos, né? Depois passa para o problema dos blocos com atrito, depois passa com o problema dos blocos com atrito e o plano inclinado, depois entra na questão das polias, que são as máquinas, né? Os sistemas mecânicos, deformação de mola. Então, assim, a ideia é que nessa sequência de aulas a gente vá aos poucos estudando esses casos. A primeira coisa que a gente fez ontem, ou na aula passada, né? Esse ontem é para quem está assistindo ao vivo, é enunciar as 3 leis. E aí o que a gente vai fazer na aula de hoje é aplicar elas em problemas, tá? Então, para começar, vamos lembrar umas coisinhas, e aí vocês têm a oportunidade de perguntar alguma coisa, tá? Primeiro, vamos lembrar, redefinir ou falar novamente aqui o conceito de força. Força. Assim, do ponto de vista de movimento, porque lembra que força pode provocar deformação, né? As forças podem manter um corpo parado, em equilíbrio, né? Mas do ponto de vista de movimento, que é o que a dinâmica vai mostrar para a gente, né? A dinâmica basicamente estuda os corpos em movimento. Então, para esse tipo de situação, a força ela faz o quê? Ela modifica o vetor velocidade. Então, ela é um agente que altera o vetor velocidade. Beleza. Só que essa alteração ela pode acontecer em 3 situações. Ela pode acontecer em termos de módulo, em termos de direção e em termos de sentido. Já que a gente está falando de velocidade, que é uma grandeza vetorial. Essa alteração de módulo, de direção e de sentido, ela é chamada de aceleração, também vetorial. Tá? Então, sempre que eu falar velocidade, sempre que eu falar aceleração, a gente está falando de vetor, ok? Muito bem. Dentro dessa premissa, o que o Newton percebe olhando para a natureza, né? Tipo, olhando para a maçã cair da árvore, como retratam, né? A primeira propriedade é uma propriedade chamada de inércia, tá? Ou não sei se é uma propriedade, vamos chamar a inércia de uma condição cinemática. É uma condição. Essa condição ela acontece toda vez que a força resultante sobre o corpo é zero, né? Por que a gente gosta de citar a questão de que a força resultante é zero? Porque um corpo pode ter várias forças cuja resultante se anula, ou não ter força. Sei lá, imagina o corpo lá no meio do universo. Teoricamente, ele está quase isento de força sobre ele. Então, nessa condição, o corpo estaria em inércia, tá? Como é que você identificaria um corpo em inércia dentro dessa condição? Ou o corpo está em repouso, ou, pasmem, que essa é a ideia que a gente martelou muito na aula passada, ele está em movimento. Um corpo sem força, ou com força resultante zero, pode estar em movimento. Só que é um movimento especial. É um movimento retilíneo e uniforme. E aí eu quero que você perceba o seguinte, porque você já tem base para isso. Quando eu falo que o movimento é retilíneo, eu falo que a aceleração centrípeta dele é zero. Ele não faz curva. Não tem aceleração centrípeta. E, quando eu falo que o movimento é uniforme, eu estou dizendo que a aceleração tangencial vale zero. Tá? Lembrando que a aceleração tangencial é aquela que altera basicamente o módulo da velocidade. Tá? Então, não é uma novidade isso para a gente meio que discutiu.
tá? Antes, né, da aula de ontem. Beleza. Aí a segunda lei, ela trata de uma outra condição. Então, a inércia é uma condição, desde que a resultante seja zero. A outra condição é quando a resultante não é zero. É diferente de zero. Aí o Newton vai dizer que essa força resultante, ela causa no corpo uma aceleração. Só que essa aceleração vai depender de um fator, da massa do corpo. Né? Na aula passada, a gente falou muito sobre isso no final da aula, sobre a questão de a gente poder atribuir à massa, na verdade, uma propriedade não química. Né? É até um pouco bizarro imaginar que massa tem quantidade de matéria. Não é bem isso. A massa é a capacidade que um corpo tem de, quando submetido a uma força, ganhar velocidade. O que a gente observa? Que quando você aplicar uma força num corpo, ou uma força resultante, né? Quanto maior a massa do corpo, menor vai ser a aceleração dele. Então, para pensar. A massa é uma espécie de... Vamos pensar assim. Quanto maior a massa, maior a vontade do corpo de ficar em inércia. Por quê? Porque a inércia é basicamente a ausência de aceleração. Então, se você aplica uma baita força num corpo, e mesmo assim ele acelera pouco, é porque ele tem uma constante inercial alta. Faz sentido, né? Constante inercial. Tá? Para a gente tentar tirar um pouco essa ideia química da massa. Não que ela seja errada, mas não é muito correta. olha o que eu acabei de falar, né? Não que ela seja errada, mas não é muito correta. Tudo bem. Bom, aí daqui, né, você vai ter um estudo de forças, né? A gente vai falar da força normal. Vamos estudar a força-peso. A gente já falou da força-peso, né? Na aula de ontem. Tá? Vamos estudar a força de atrito. Vamos estudar a força elástica. Tá? Vamos estudar como é que essas questões todas ficam num plano inclinado. Então, você teria plano horizontal ou plano inclinado. Tá? Então, vai criando esse mapinha na tua cabeça para as coisas que você vai ter que saber durante essas aulas. Tá? A gente vai estudando caso a caso. Tranquilo? Bom, aí vem o terceiro tópico, né, que a gente discutiu, que é a ideia de ação e reação. Tá? Ação e reação, ela nada mais é do que a constatação de que forças ocorrem entre corpos. Tá? É uma interação entre corpos. Tá? Essa ideia de interação entre corpos, eu até falei sobre isso também na aula passada, ela é usada na teoria mais moderna da física, que é a teoria de campo. Tá? Então, sabe aquelas partículas que a gente ouve? Ah, o bóson, o nuon, o gluon, o quark, né? O neutrino. Todas essas partículas, elas interagem por meio de forças. Então, a ideia do Newton, que é uma ideia de mais de 200 anos, ela é aceita até hoje nesse sentido. Quer dizer, força não é uma coisa que só um corpo faz. Ele estabelece uma certa conexão com outro corpo. Não importa que força seja, tá? Beleza. Então, a força, a gente resume ação e reação basicamente assim, né? A força que um corpo A exerce em B é igual a menos a força que o corpo B exerce em A. Acabou. Né? Então, um exercício sempre que a gente vai fazer durante as questões aqui é sempre tentar achar ação e reação. Então, achou uma ação? Cadê a reação dela? Porque muitas vezes, ao achar a reação, você vai conseguir resolver os problemas. Tá bom, gente? Tranquilo? Até aqui.
Acho que agora dá para a gente começar os exercícios, né? Falamos um pouquinho. Então, podem tirar print se vocês quiserem aqui já, por gentileza.